Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market desta terça-feira. Hoje é dia 13 de dezembro. Estamos chegando aqui para repercutir os principais destaques do mercado financeiro, da economia e da política aqui com o nosso time. Eu, Felipe Nascimento, também teremos aqui o Alan Gani e também como substituto, Cabral levantou a plaquinha e precisou ser substituído. Hoje temos aqui o Alex André para a gente bater esse papo no BMC Market. O dia está bastante movimentado, a gente tem toda a repercussão sobre o CPI, né, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, que assim que saiu, 10h30 da manhã, acabou trazendo uma reação muito forte dos mercados aqui no Brasil, também lá fora, mas depois as coisas foram arrefecendo, as notícias foram saindo, as repercussões foram sendo feitas pelos atores do mercado e aí o mercado acabou trazendo um arrefecimento naquele ímpeto todo em relação ao CPI. Também a gente tem, claro, muita repercussão a respeito das questões políticas aqui no Brasil, o pessoal discutindo se tem ou se não tem os 308 votos necessários para a PEC passar na Câmara dos Deputados. Também tem anúncio na equipe de governo do Ministério da Economia, o novo secretário, né, o número 2 do Ministério da Economia, praticamente batido o martelo ali por Fernando Haddad, e daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, a gente tem mais anúncio de ministros pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, a gente vai ficar de olho aqui para saber esses novos nomes da equipe que está chegando agora para assumir a partir do dia 1º de janeiro. Está chegando, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, a nova equipe já toma posse. Bom, a gente tem muita coisa para falar, tem petróleo também, tem rebaixamento de Petrobras. E para não perder muito tempo e aproveitar, beber da fonte de sabedoria de Alan Gani e de Alex André, vamos chamá-los aqui para o nosso BMC Market. Muito boa tarde para vocês, meus amigos, meus companheiros. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Filipão. Boa tarde, Alex, meu companheiro de outras profissões. Aí, Vou falar uma coisa. Boa tarde, Alex. Você me chamou... Eu aceitei, missão dada é missão cumprida. Começou bem o programa, hein? Aí sim, hein, Alex André? Missão dada é missão cumprida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ficam falando essa missão dada é missão cumprida. Eu quero já chamar, sem mais delongas, essa sonora é um trecho da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, também do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, quando o ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, não percebendo que o microfone ainda estava aberto, o microfone de Alexandre de Moraes, comenta com o ministro Alexandre de Moraes. Então vamos chamar essa sonora? Vamos aí lá. A gente repercute um pouquinho. Solta aí pra gente ver. Missão dada, missão cumprida. É isso aí, missão dada é missão cumprida. Vamos repercutir aqui rapidamente, Alan Gani, Alex André, uma mensagem enigmática, né? Geralmente usada, né, quando você tem alguma determinação de algum superior. Por não se saber exatamente do que se tratava, por ser um ministro do TSE, talvez seja questão da cerimônia, talvez seja alguma questão mais protocolar ali, mas fica sempre a pulga atrás da orelha do que está realmente se tratando, né? Que você vê como que as instituições no país elas estão desacreditadas. A gente vive talvez um dos piores momentos, eu diria o pior momento desde a redemocratização. É um descrédito total nas instituições. Então, uma frase dessa, e a gente não sabe o teor, qual era o contexto que ela foi falada, mas abre margem já para a gente imaginar, né, algum tipo de atrapalhou alguma coisa no processo eleitoral, algo do tipo, assim, que muita gente está interpretando. Então, isso mostra o descrédito, né? Quer dizer, em tempos normais, isso poderia ser interpretado até de uma maneira jocosa, de uma maneira, né, um comentário normal. Mas isso é reflexo, toda essa reação é reflexo
dessa falência institucional, dessa democracia extremamente doente que a gente vive hoje no Brasil, onde o Ministério Público foi deixado de lado, onde pessoas são censuradas sem saber por quê, onde deputado é preso por crime de opinião, onde deputado tem perfil derrubado no Twitter, justamente por ter imunidade parlamentar, e que não falaram, tirando o Daniel Silveira, mas mesmo assim não há motivo para prisão, e deputados que foram censurados sem saber por quê. Comentaristas que vivem de opinião, empresários que tiveram... Eu fui censurado. Então isso é uma democracia doente, evidentemente, né? Não há mais uma liberdade de expressão na sua plenitude no Brasil. Não há o devido processo legal. O processo legal ele já não é mais respeitado. Tem advogado que não tem acesso aos autos há 3 anos no processo legal. Ele não tem acesso, ele não sabe. O cliente dele não sabe por que ele está sendo acusado. Ao ponto da OAB, que tem inclinações claramente de esquerda, ter se manifestado contrário. Peraí, vocês estão esticando a corda num nível que isso não está certo. Então, essa é uma democracia doente. Democracia é uma daquelas palavras, Filipão, que eu costumo dizer, as pessoas repetem muito sem saber o que. Elas associam a eleições, democracia. Né? E eleições não é sinônimo de democracia. Em Cuba você tem eleição. Né? E uma das palavras, talvez, eu acho que uma das melhores definições do que é uma democracia é a lei valer igual para todos. Não ter uma arbitrariedade no processo legal. Eu acho que essa é uma boa definição. Né? Lógico, democracia não é só isso, mas passa por isso. Até porque, se a gente for resgatar, né, o discurso do presidente eleito, Lula ontem, na diplomação, ele citou a palavra democracia, se não me engano, entre 19 e 20 vezes. Justamente falando sobre resgatar a democracia, sobre resgatar o orgulho da população brasileira e citando democracia como se no Brasil essa instituição, a democracia, o próprio Estado Democrático de Direito, tivesse sido corrompido ou rompido. Eu pergunto, quem está sendo perseguido hoje? Quem são as pessoas perseguidas? E aí, quando eu falo assim, quais foram exatamente o ato... Eu quero concretamente, eu não gosto, Alex, de abstrações. Né? Porque abstrações, a linguagem, ela aceita qualquer abstração. Né? Então você fala assim, antidemocrático, aí gera aquela histeria. Estamos acabando com a democracia, ninguém sabe por quê. Fascista. Todo mundo fica num estado de histeria. E eu falo, tá bom, mas qual é o ato concreto? Quero saber, concretamente antidemocrático. O que foi falado que é antidemocrático? O que os empresários falaram? A gente deve ter horas conversas. Planejaram, financiaram para terem a Polícia Federal nas suas casas, com a sua privacidade invadida, com contas bloqueadas. Né? A gente pode até, não concordo com paralisação de estrada, nada disso. Né? São testemunhas aqui. Mas existe o devido processo legal. Né? Então, um ministro, ele simplesmente multa, tira foto, multa, prende. Não há o processo legal, não há acusação. Quem que acusa? O Ministério Público. Né? Então, quem acusa é o Ministério Público. Quem investiga? A polícia. Quem julga? O juiz. Agora, o juiz se torna, eu sou a vítima de um ato antidemocrático. Eu vou investigar. Não, eu investiguei e está comprovado. Eu acuso e eu sou o juiz? Que democracia é essa? Que Estado democrático de direito é esse? Né? Eu fui censurado por uma menção a um fato, Filipão. Eu simplesmente falei um fato, eu não ofendi. Eu falei, aconteceu isso. Um fato amplamente comprovado. Censura. TSE, o Alex que abriu a carta. Que dei a carta me para mandou você. A cartinha para mim. É isso. Boa. Seguimos então. Falamos aqui, já que o Alex André comentou, né, missão dada, missão cumprida, a gente trouxe essa sonora aqui, essa fala do ministro Benedito Gonçalves. Agora, trazendo aqui para o nosso métier, que é o mercado financeiro. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse CPI hoje? Vamos. A inflação lá nos Estados Unidos, a inflação ao produtor, né? O CPI.
Ao consumidor. Ao consumidor, perdão. Tava com o consumidor na cabeça, falei... PPI. Porque é o PPI. O CPI, ao consumidor, veio abaixo do esperado, né? Veio. E eu tava até com a Paula aqui no BMC News, com o Alexandre Cabral, no comecinho da nossa programação. Assim que houve a divulgação do CPI, os mercados dispararam. Bolsa Americana, Nasdaq, até aqui estava 0,2%, foi 1%. A Nasdaq estava subindo 1% um pouquinho antes, chegou a bater quase 4% de alta. Por conta dessa inflação. Por conta da inflação. Porque eu imagino que seja o seguinte, não é que hoje começou a reunião do Fed, termina amanhã, quarta-feira, e está praticamente dado que o Fed vai elevar em 0,5 ponto percentual a taxa de juros. Mas a questão da inflação não é que hoje o Fed vai falar, olha, a inflação veio menor, vou mudar minha cabeça, vou dar 0,25. A questão é o tamanho do aperto e a velocidade e a taxa final, né? É isso aí. É isso que o mercado está refazendo as contas? Gani, Alex, vamos lá. Vai lá, Gani, fala aí. Não, o que eu acho é o seguinte. Lógico que uma inflação abaixo do esperado foi, num primeiro momento, um motivo de grande otimismo, certo? Por quê? Porque significa que talvez aquela frase do J. Paul, como eles gostam de falar, né? De que a partir desta reunião de dezembro, eles iriam diminuir o ritmo de aumento. Então não é que ia parar de aumentar, mas vinha meio agora, o que é esperado. Depois 0,25, 0,25 e acabou. Então fica uma incerteza de que talvez já lá para fevereiro, meio de novo, e meio, que é o que você falou, Filipão. Até quando? Né? Quando é que termina este processo? É óbvio que hoje foi uma boa notícia. Mas, da mesma forma que hoje foi uma boa notícia, pode ser que venha um dado do mercado de trabalho acima do esperado, que é uma boa notícia. Até porque a inflação do mercado americano é muito mais convergente. Muito mais convergente do que a nossa, com certeza. Agora, o dado do mercado de trabalho já veio muito aquecido. Né? Essa inflação veio abaixo do esperado. Então, os dados são meio... Talvez o core ajudou em relação ao petróleo, por exemplo, combustíveis. Mas mesmo tirando, né? Quando você faz o núcleo, né? Também núcleo, veio... Olhando o núcleo, veio abaixo. Veio abaixo. Isso a minha pergunta é, os commodities ajudaram, de certa parte? Eu acho que sim. Né? Mas mesmo tirando efeitos de commodities, que o núcleo procura, né? Tirar isso, a média. Eu não vi todos os núcleos, né? Mas a média dos núcleos mostra um arrefecimento. Então, sem sombra de dúvidas, é uma boa notícia lá. Né? É uma boa notícia. Agora, o problema é que esses dados de mercado de trabalho que vem surpreendendo positivamente. Agora, será então? Talvez esse seja o melhor dos mundos. Olha, o mercado de trabalho está aquecido e não está gerando pressões inflacionárias. A inflação está cedendo. É o melhor dos mundos. Né? Mas aí tem uma situação aqui que acho que até pode colaborar um pouco com o que a gente está vendo no mercado, porque olha só, Dow Jones praticamente já devolveu todos os ganhos do dia, está no 0 a 0 agora. O S&P que chegou a subir 2 e pouco, quase 3, já está subindo 0,4. Né? Sim. E a Nasdaq que está subindo meio agora. Tem uma repercussão que eu estava lendo aqui no cenário internacional em relação a esse CPI, que assim, ok, veio legal, mas acho que o Fed ainda vai precisar de um pouco mais de sinais, o Fed vai precisar de um pouco mais de indícios dessa desaceleração. O Fed não vai se contentar com esse dado o dado foi bom, foi legal, então vamos mudar um pouco a percepção. O Fed precisa de mais, ele quer sentir um pouco mais ali, tatear um pouco mais o que está acontecendo antes de pensar em qualquer tipo de mudança no plano de voo, né? Até porque é um risco muito grande, né? Quer dizer, por conta de um dado, você tirou essa leitura, o jogo tá ganho, né? É igual achar que o jogo estava ganho no Brasil 4 minutos antes para terminar e o time subir para o ataque. Não fala disso. Não fala disso. Que... Não tá ganho. Eu acho que todo mundo tá olhando esse número e acho que o mercado, como diz o Peter Lynch, né, é muito maníaco-depressivo, né, tanto para cima quanto para baixo. A gente esquece, né, para cima, né, que nem o Gani falou isso também, né, Gani, você falou que às vezes o pessoal chama volatilidade, só quando o mercado cai, né? Também a volatilidade. Eufemismo, tudo eufemismo. Né? Vamos ter uma semana de volatilidade. Assim, vamos ter uma semana com uma trolha, meu amigo. Bug jump ali. Entendeu? Volatilidade pode
pode ser para cima também. É uma oscilação em torno da média, tá certo? Então, vamos ter muita volatilidade. Eu quero saber a tendência. A volatilidade é oscilação em torno da média. Eu quero saber a tendência. Boa, quando alguém falar volatilidade, eu quero saber a tendência da semana. Qual que é a tendência? É para cima ou para baixo? Porque eu posso ter uma tendência para cima com alta volatilidade, mas a tendência é para cima. Exato, cai 5 hoje, subir 10 amanhã. Fim do mês está maior ou está menor? Exatamente. Exato. Mas todo mundo no final do dia é isso que o cliente quer saber. É eufemismo, isso que o investidor quer saber. É isso aí. Mas o meu ponto aqui, o Felipe, o Gani, acho que é um ponto indo para mais para ações em específico, indo para o mercado. Estava vendo um post do Zanin, da Avenue, né? Ele postou o seguinte, que a época do bonde de 5% ou mais lá nos Estados Unidos está acabando. Né? Provavelmente você não deve ter mais oportunidades tão boas quanto a de agora, justamente para a inflação estar arrefecendo. Né? Se tiver nesse ritmo, consequentemente, tudo que a gente está falando, o Banco Central não vai subir tanto e também não justifica ter negociação com um bonde com uma taxa tão alta. Então, vou deixar um alerta para o investidor aqui. O investidor que ainda não se diversificou, né, em renda fixa lá fora, que a gente fala dos bonds, ainda dá tempo. Né? Taxas muito boas, antes que a curva feche e não fique tão atrativo. Então, índice de renda fixa. Já no mercado acionário, aproveitar esse momento de empresas com expansão de múltiplos que a gente deve chegar para frente, justamente com esse fechamento de curva de juros nos Estados Unidos, é o mesmo movimento que a gente vai ver aqui no Brasil. O que a gente está vendo aqui no Brasil hoje é esse movimento muito claro, que foi impulsionado em relação ao CPI. Por exemplo, você vê, lógico, não estou dizendo que vai ser em linha reta, né? Que nem o Gani fala, é volatilidade. Tem volatilidade. Mas qual que é a tendência? A tendência é o seguinte, a curva de juros fechando, talvez aqui no Brasil não tenhamos esse movimento, mas lá fora talvez tenhamos. De quê? Uma curva fechando, curva de juros lá fora, e depois no Brasil, normal. Primeiro, como eu falei, né, os Estados Unidos é mais convergente. E dessa forma, empresas mais alavancadas, né, então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está olhando muita empresa de varejo, tecnologia, e lá fora não muda. Então, as Big Techs, por exemplo, podem ser sim um movimento de expansão de múltiplo para o ano que vem. Né? Claro que algumas estão passando uma dificuldade maior, mas se você olhar na média, né, ou seja, pegar a cesta, né, até mesmo medido pelo ITF, isso pode ter sim um bom racional, né? um call macro nesse sentido. Tá? Nem estou falando de tendência do próprio ativo, dizendo mais um call macro, uma leitura que os analistas chamam de top-down. Né? O Gani, você concorda com isso? Uma expansão de múltiplos, fechamento de curva em relação ao mercado americano. Talvez aqui no Brasil a gente deve ter uma Selic ainda mais alta, então essa convergência média deve demorar um pouco mais, né? Para varejo, tecnologia, talvez para 2024. Né, nas expectativas em relação à inflação fiscal, né? Mas Estados Unidos deve adiantar esse movimento. Sim, né? Você concorda comigo? Concordo, absolutamente. Alex, você falou que nesse cenário todo... Tá precisando da chancela do Gani aqui. Se o Gani bateu o martelo, falou tá aprovado. Tá aprovado, deu qual? O professor deu nota 10. Alex, você falou assim, tá, mas quem perdeu o bonde... Sem fazer trocadilho com o bonde. Quem perdeu o bonde talvez não consiga pegar. Mas se o Fed está pensando num ritmo de aperto um pouco mais, até suave, assim, mas mais longo, isso não pode abrir um espaço, uma janela maior para aproveitar essas questões, esses ativos aí? Ou essa questão da inflação desacelerar é o que está pegando? É a questão da inflação, porque isso já precifica na curva. O que acontece se justamente... A questão do Fed, realmente que você perguntou, é uma questão que ninguém sabe a resposta, né, Gani? Se a gente sabe a velocidade, o tamanho, e cada Fed Boy fala uma coisa, né? O Bullard, ele é mais hawkish, né? O outro, a Loretta Mester, ela é um pouco mais, né? Tem, às vezes mais hawkish, às vezes mais dovish, mas a leitura geral que a gente tem aqui é o seguinte, o mercado quer saber o dado de hoje. Então, por exemplo, virou o mês, janeiro, vai ter payroll. Se o payroll de janeiro for muito forte, o mercado vai dar água no chope. Opa, aí a curva abre de novo, aí talvez essa renda fixa que eu falei que está acabando, né? Eu digo, né, essas ofertas, esses bonds, talvez podem ficar por mais tempo, como você disse. Mas se realmente o payroll começar a desacelerar, dados de desemprego toda quinta-feira, começar a mostrar mais dados de desemprego, né? Enfim, todos os dados macro apontarem para essa direção, aí tenho certeza que isso vai secar. Não, e a renda fixa americana está espetacular mesmo. Porque se você pega assim, um título... Olha a tendência histórica. Exatamente. Não, se você pega um título privado, você encontra o quê? Até 6, 7. Até mais. Só que você está no Brasil, você está ganhando dólar mais 6, dólar mais 7. O que tem mais risco? O JP Morgan ou o título do Brasil? Ontem tinha bonde do JP Morgan pagando mais de 6% em dólar.
que você confia mais? No governo brasileiro? Eu acho que se o dia que o JP Morgan quebrar, não tem mais mundo. É o maior banco do mundo. No último portfólio, a gente estava conversando com o Zanin justamente sobre isso. Ele estava falando o seguinte, que tem uns bonds lá nos Estados Unidos de Itaú, de Banco do Brasil, exatamente, que estão... Itaú e Banco do Brasil são bancos extraordinários aqui no Brasil, pode-se contestar qualquer coisa. Você até alugou para um cliente de Embraer recentemente. Você pode até contestar a questão da própria economia brasileira, cenário político e tudo mais, mas são empresas de anos e anos. O Itaú sobreviveu a várias crises. O Banco do Brasil está aí desde os índios. Dom Pedro, né? Praticamente. Desde Cabral. E aí, não o Alexandre, mas está aí, desde o Pedro Álvares. E aí ele fala assim, mas você vê que eles são mais arriscados no olhar do estrangeiro do que, por exemplo, um Credit Suisse que está numa situação muito turbulenta. Só que, por Itaú e Banco do Brasil serem brasileiros, né, eles já têm aquele carimbo de ser brasileiro. E o Credit Suisse, é um banco suíço. Então ele não precisa pagar tanto prêmio assim, porque ele é o pedigree dos bancos. Pesa a grife. É o pedigree dos bancos. É o pedigree dos bancos. Ontem eu fui dar aula aí num prédio em Company, cheguei lá, Munich Re, UBS, até assusta quando você vê esses nomes assim, UBS e tal, né? Prédio chique pra caramba. Então é isso, Felipe. O cara olha o Itaú, o americano, ele fala, que é isso? Que troço é esse? Mas Brasil... Ele não tem o mesmo olhar que a gente tem. Da mesma maneira, quando eu vou montar, a gente monta, né, Alex, a carteira internacional e começa a fazer seleção de ativos, aí de repente você vê uma empresa de petróleo do México. Você acha que eu não fico desconfiado? Eu tenho uma empresa. Às vezes é uma baita empresa. Às vezes é uma excelente rating. Qual a probabilidade de uma empresa dessa quebrar? Só que México, você já... Putz. Agora, eu vejo lá Chevron. Não tenho nem penso. Exxon, nem penso. Nesses momentos, quem investiu, por exemplo, Lukoil, se ferrou. Ah, não, vou investir numa empresa lá da Rússia. Aí pegou a guerra. Nesse momento, a Chevron passou. Então, o cara vê o Itaú dessa maneira. Embora, né? É a mesma coisa, o investidor olhando para a Petrobras. Igual olha para a Petrobras, mas a gente vê com desconfiança. Aquelas petroleiras, sei lá, da África, enfim, da Ásia, a mesma coisa. Daí o Xi dá uma canetada, uma coisa nesse sentido. Já que vocês tocaram no assunto, eu nem ia falar disso. Na verdade, eu ia. Vai lá. A audiência está subindo. Na verdade, eu ia. Vocês falaram assim, poxa, a empresa petroleira da Rússia, outras petroleiras. Hoje saiu o relatório do Bradesco rebaixando para neutro Petrobras, preço-alvo de R$26. Principais pontos aí a serem destacados, mudança na política de preço, mudança na política de dividendo, investimentos exatamente, e aquela revisão da lei das estatais. Embora isso já meio foi por água, não necessariamente por água abaixo, mas já foi muito refutado ao longo de ontem, porque causou aquele pânico geral no mercado. E aí, lógico, todo mundo falando, não, vê direito o que acontece, tem que passar pelo Congresso, tem que ter muita articulação, tem que ser uma coisa Tem que gastar muito capital político para isso. Exatamente, para fazer gastar isso. Capital político não vale, né? E aí já se chegou nessa questão. E aí o que eu falo por que eu estou falando de Petrobras? Porque hoje também saiu informação sobre a OPEP+, e a OPEP+, falando que está vendo com vigilância e cautela, estimativa de demanda de petróleo, tem toda a questão da China, não se sabe ainda se a China vai continuar sendo um demandante de petróleo. O Morgan Stanley precificou petróleo $90, o petróleo está caindo nos últimos tempos, chegando ali a 78, 79 dólares. E nesse cenário todo a gente vê Petrobras com toda essa situação lá fora e aqui dentro. As outras empresas, nesse momento, as empresas de petróleo sobem. Só Petrobras que desce. Então a gente vê que também tem essa questão doméstica, acaba trazendo um componente de volatilidade, Gani, para a Petrobras. Volatilidade. Pelo menos de incerteza, né? Volatilidade. Rotação de carteira. Entendeu? Então é isso, monte de notícia de petróleo, né? Um monte de notícia a respeito de petróleo, até porque
Mas a pergunta é, você surfa mais o call de petróleo na Petrobras ou na Júnior, aqui no Brasil? É isso. É isso. Principalmente quando grandes bancos, né, como o Bradesco, começam a rebaixar o call da empresa. Que isso é constitucional. E as gestoras vão acompanhando, né? Pois é. As gestoras, os fundos, né? Todo mundo, né? Os investidores, pessoas. Porque assim, qual que é... Lá fora, vamos colocar. Qual que é o grande fator de risco do cenário? Tem vários, né? Mas se a gente fosse escolher um. Recessão nos Estados Unidos. Aumento de juros muito forte. Economia americana entrar em recessão. Inflação mais alta, mais alta, né? Do ponto de vista econômico. O segundo risco que eu colocaria, talvez um novo surto de Covid na China e trancamento, junto ali com questões energéticas na Europa, tá? Mas o principal é os Estados Unidos, lá fora. E no Brasil, o que está fazendo o preço? Fiscal, né? Veja, a inflação saiu de cena. Sim. Né, que há pouco tempo era a grande discussão, saiu de cena. Voltou o fiscal, né? A gente falou o ano passado inteiro de fiscal, depois ficamos falando inflação, o fiscal ficou adormecido, voltou o fiscal. Então agora é o fiscal, por conta aí da PEC da transição, etc. e tal. Mas essa questão ela não está dissociada da Petrobras, né? Por quê? Porque significa que essa visão mais gastadora do ponto de vista fiscal, ela está muito ligada também à impossibilidade de interferências na Petrobras. Política de preço, né? Sim. E então por isso que existe essa grande dúvidas em relação às empresas estatais, que é a Petrobras, Banco do Brasil, né? E outras companhias. Uma pergunta que eu ia fazer para você, Gani, é uma entrevista que eu vi do Adriano Pires. Ele é bom, esse cara é bom. E o Adriano Pires, ele disse o seguinte, a questão do PIS/COFINS sobre a gasolina, que deve acabar agora no final do ano, né? E tem um grande embate por parte do novo governo. Se o novo governo postergar isso por mais um ano, vai arrumar briga com os estados, né? Mas vai ganhar o povo. Né? E o inverso é verdadeiro, né? Ou seja, se ele voltar, vai se dar bem com os estados, mas o povo vai falar, mas como assim? Você não é ajudar os pobres? A inflação está mais alta, o preço da gasolina na bomba, né? Vai ficar mais alto. E o que o Adriano Pires falou desse embate? Que ele disse que esse embate é um jeito que o governo, o próximo governo, o governo do Lula, ele pode arrumar esse embate como um argumento para a reforma tributária. Dizendo que, olha, a gente tem uma carga tributária muito grande, né, principalmente que incide sobre combustíveis, a gente precisa resolver esse tema aqui, e se a gente não resolver esse tema aqui agora, né, a gente vai trazer problema mais para frente. Então eu tenho esse problema aqui na minha mão, os estados têm esse problema de arrecadação com essa questão do PIS/COFINS, então a gente precisa adiantar, né, enfim, todo esse capital político para a relação, né, da reforma tributária. Claro que é um assunto muito complexo, mas ele disse que esse problema seria um problema, entre aspas, benéfico em relação a um problema que já está há mais de 5 governos, né, 5, 6 governos que discutem a questão da reforma tributária. Então a pergunta é para você, Gani. Gani, será que realmente você acredita que não só esse embate, né, mas tudo que a gente tem visto, IPI, né, vários milhares de produtos, né, que foram isentos de IPI, a questão do PIS/COFINS, tudo isso, como que o governo ele pode trazer, uma pauta muito difícil, né, mas como que o próximo governo, apesar de não ter esse argumento para a reforma tributária, a gente sabe muito bem disso, só quer aumentar a arrecadação, aumentar o gasto, mas a gente sabe que uma hora ou outra precisa fazer uma reforma tributária. Sabe que a pergunta é, tem capital político para isso? Se tem, será que isso pode acontecer? Alex, deixa eu só fazer um complemento, porque eu vi algumas notícias de que o Bolsonaro poderia fazer uma medida provisória para manter, né, para manter a redução do ICMS dos combustíveis. Mesmo, assinaria tal. Isso, lógico, teria que passar pelo Congresso, mas tiraria 1/3 do valor da PEC da transição, né? O impacto. E aí poderia contribuir para esse seu raciocínio de que é necessário uma reforma tributária, porque olha só, eu tenho quase 200 bi aqui de uma PEC da transição, mas praticamente 1/3 disso vai só para bancar essa tirada aí, essa retirada do ICMS para os estados.
né? Então, isso poderia contribuir ainda mais com essa visão aí da necessidade da reforma para poder realocar, né, os recursos de forma mais inteligente. Eu tenho certeza, assim, que vão tentar emplacar uma reforma tributária, né? Porque é algo que a sociedade clama, a sociedade quer. O pessoal até fala do modelo do API lá. Tem o modelo do API. Eu acho que o grande problema é sempre passar a reforma tributária. Veja que a reforma tributária... Na teoria é muito... ela que foi emplacada no governo Bolsonaro, no final das contas, começou a ter um monte de modificações, ela ficou tão ruim, mas tão ruim, que foi bom que ela não passou. Né? Então, esse que é o grande problema. Qual reforma tributária? Que terá, não há dúvidas. Eu arrisco dizer que terá tentativa. Né? Agora não sei se passa, porque sempre esbarra em uma série de interesses. Porque um Estado ganha na arrecadação, o outro perde. Se eu fosse fazer uma aposta, assim, eu acho que como ocorreu no governo Bolsonaro, tributação sobre dividendos vem de novo. E vai ter a mesma chiadeira. Não é para tributar dividendo. Porque o problema é o seguinte, ok tributar o dividendo, mas e a contraparte? Porque o Brasil corre o risco de você tributar. Você já tem uma tributação pesada ali na receita, depois você tributa o dividendo, né? Então você só vai... Isso pode ter folha salarial? Isso pode ter trazido uma folha de capitais? Dependendo de como fica, sim, né? Dependendo do que ficar. Então, qual reforma tributária que vai ser? Outro, talvez, que eu acho que também placa, porque é uma bandeira do PT, também, mas acho difícil, também vai ter muita reação, até porque tem muito político que não interessa isso, que é imposto sobre herança. Né? Essa fatalmente tem fuga de capital. Como já foi provado em outros países. Todo mundo pega, bota França, em paraíso fiscal e bota em trust, bota e isso em paraíso isso fiscal, perde emprego. Perde essa tem. Estrutural. Então, assim, vamos ver qual reforma tributária que vai se passar. Mas tem que ter. Né? Tributária e administrativa, urgente. E a questão sobre a herança, não necessariamente precisa ter fuga de capital. Existem instrumentos tributários dentro da própria legislação brasileira que pouca gente conhece, pouca gente tem acesso, né? Só para pouca gente faz. Mas dentro da própria legislação brasileira tem instrumento tributário que você consegue colocar tudo dentro de uma road. Então, enfim, faz um instrumento. Você faz um instrumento. Só para saber, já começou a fala do Lula ou não? Ainda não. Tá, porque eu vi o horário e falei, será que a gente tá perdendo aqui a fala do Lula? Não, eu e o Gani estamos ansiosos, né, Gani? Estamos ansiosos. Às vezes o pessoal fica meio bravo no chat e fala, não, volta vocês aí, não quero ouvir o Lula falar. É o presidente eleito. Tem que ouvir, pô. Tem que ouvir. O Rui das Neves, Rui, beijo, querido. Ele falou assim, Ticket UBBR4. Eu não sei que você conhece aqui, UBDH4. Cadê? Não conheço. Não entendi. Lembra? Eu acho alguma coisa que você citou aí dos primórdios. É que o Rui das Neves tem uma memória ele me pegou, gigante. Só para falar, Gani e Alex, pessoal que não... Que fala assim, vocês não lêem o chat, a gente lê bastante o chat. Inclusive, em homenagem ao Rubão, que está aqui, na volta do intervalo, a gente vai falar sobre a equipe do ministro Fernando Haddad. O Rubão, ele até fez um comentário que eu gostei bastante. Falou, dá aumento. Dá aumento do Gani. Aqui é o seguinte, Gani, eu sou corporativista. Se tem aumento pro Gani, tem que ter pra mim. E não tem, ou é pra todo mundo. Mas você sabe que tem estudos, Gani, isso é interessante. É aquela coisa assim. Eu sei. Você, Gani, você pode ganhar 100. É isso aí. Ou você tem 0. Você pode ganhar 100. Ou você pode ganhar 60 e o Alex ganhar 40. As pessoas falam assim, eu vou ficar sem nada. Pra esse sem vergonha não ganhar nada. Você vê o que é isso mesmo. É a mente da pessoa. Tem de férias também, que eu já vi de Harvard, que olha, você vai ter um mês a mais de férias, mas o teu colega vai ter 2. Você fala assim, não, eu vou tirar um mês. Eu vou tirar um mês. Não, mas você tem 2 e ele tem 3. Você fala, não quero. Não quero. Isso que olhar a grama do vizinho, meu. Sempre é mais verde. É isso aí. Mas é interessante, né? A cabeça da pessoa. Fala assim, eu não vou ganhar. Nem a pau, né? Tá bom, Gani, você ganha... É que nem mercado americano. 50, eu ganho só 30. Você prefere ganhar numa ação lá fora ou você prefere ganhar 2 vezes aqui no Brasil? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Por isso que, recentemente, a gente teve Nobel de Economia, né, com o psicólogo, né? O Daniel Kahneman. Porque toda a teoria econômica, a teoria de finanças também, né? A segunda geração, ela é toda focada. Aliás, até hoje, os modelos comportamental, foi a racionalidade. E a terceira é a comportamental. O difícil é matematizar, né? Botar em números e tal, mas a comportamental ganha muita força, né? E tem livros ótimos, do próprio Kahneman, tem um outro psicólogo, Dan Ariely, que é sensacional também. Putz, livros muito bacanas. Enfim, a gente acabou divagando um pouco aqui, mas vamos para um intervalo rapidinho. Na volta a gente bate um papo aqui sobre toda a equipe, ou pelo menos a parte anunciada da equipe de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. E claro, vai ler todos os comentários do Rossi Vídeo, do Regis Andrade aqui também, o Patrick Assis, o Rui das Neves, Projeto Almares, o Peter Santana, que todo santo dia manda um abraço pra mim, pro Alan Gani e pra todo mundo que tá aqui, ou pro Cabral, ou hoje... Tem um pessoal que é assíduo. O próprio Alex André, tem um pessoal que é assíduo também. O Thiago Bresolim tá por aqui, o Ricardo Hermoso, olha só, hein? Hermoso, como diz os nossos irmãos, muito hermoso. Temos o Manuel também aqui, o Dodô Mariani, enfim, Cleiton Santos, todo mundo que está nos acompanhando, obrigado pela audiência, fica com a gente vai repercutir daqui a pouquinho, equipe Fernando Haddad, logo depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 13 de dezembro, 2 horas e 43 minutos. Para quem acha que não está ao vivo, sim, estamos ao vivo aqui na BMC, trazendo os principais destaques do mercado financeiro nessa terça-feira. Uma coisa que está mexendo com o mercado é o anúncio, ou pelo menos a sinalização, de que Gabriel Galípolo vai ser o secretário executivo do Ministério da Fazenda, considerado o número 2 do Ministério da Fazenda, podendo ser nomeado ali pelo ministro Fernando Haddad. Galípolo, ex-presidente de banco, que tentou aí, ou está tentando reconciliar o presidente eleito Lula com a Faria Lima. Inclusive, Alan Gani e também Alex André, eu me lembro que durante a campanha eleitoral, o próprio Gabriel Galípolo organizou encontros, jantares, conversas, tanto de Lula quanto de Haddad, aqui com o Petit Comitê da Faria Lima. Então, se não me engano, nada mais natural do que colocar o ex-presidente aí do Banco Fator e professor da UFRJ como
secretário executivo Cara, do Ministério da Fazenda. Não sei se posso falar. Aí já vou abrir uma teoria da conspiração. Mas eu vou contar agora. Já vou até falar o nome do Saravalho. Saravalho pode me mandar embora depois dela. Não, eu vou falar. Eu falo não. Não, você vai falar não, daí você me defende, né? É o seguinte, o Saravalho falou assim pra mim. Eu vou dizer aí, depois cada um escutou e exclui depois. Mas ele falou uma coisa assim pra mim, Alex, alguns bancos podem se beneficiar, olhando lá na última eleição. Você começa a ver alguns deals, M&As, por exemplo, que saiu, você não olha, não faz sentido. Você fala, como assim? Uma grande empresa, não vou citar o nome da empresa, uma grande empresa gigante aqui no Brasil, quem está tocando o IB dessa empresa? Aí você fala, mas como assim? Né? Não faz sentido nenhum. Aí você começa a fazer ligações políticas. Então, lógico, ele é ex-fator, não é mais esse fator. Mas estou dizendo, o que nós vimos lá atrás, eu acho que... Por que eu estou falando isso? Não estou fazendo teoria de conspiração que os bancos lá de trás vão beneficiar, não estou falando isso. Eu estou falando que tudo que foi feito lá atrás, os bancos, os banqueiros, os economistas, enfim, que eram a favor do presidente, não tem nada de errado com isso, agora, nesse exato momento, são os mesmos nomes. Só estão em outras figuras, só estão em outras posições diferentes. Então, não me surpreende essa nomeação, né, como você disse, não me surpreende por causa da organização, do jantar, do petit comitê, etc. Mas, ao meu ver, porque é o seguinte, a discussão é, será que vai ser o Lula 1, o Lula 2, o famoso Lula 3, que é totalmente diferente do Lula 1, Lula 2? Que é um megazord de Lula 1, Lula 2, Dilma. Mas, ao meu ver, o que nós estamos vendo até agora, nesse momento, é, né, Mercadante, Haddad, essas figuras de sempre, vai ser Lula 1, ao meu ver. Lula entendeu? 2. Não, eu acho que é muito mais o Lula 2, sim, mas tem uma questão de Lula 1 no sentido de discurso. O discurso do Lula 1, você sabe muito bem. O discurso do Lula 1. Mas no final do dia vão ser as mesmas figuras e as consequências de um Lula 2. Esse não sei se você concorda comigo, pode discordar. O Lula 1, você está falando aquele discurso mais liberal? Não, liberal no sentido assim, de, olha, não liberal, né? Mas no sentido assim, olha, não vai ser tão ruim assim, a gente não vai mexer na lei das estatais, a gente... Lógico, tem a questão do social, tem a questão toda a PEC, mas ao meu ver que eles estão querendo passar para o mercado que não vai ser tão ruim quanto o mercado precifica hoje. Eu acredito que o mercado está precificando Lula 2. Você acha que vai ser um Lula tipo carta aos brasileiros, mas sem a carta aos brasileiros? Então, mas Alex, você viu esse sinal agora? Eu ainda não vi um discurso mais pró-mercado. Teve esse recuo em relação à lei das estatais, né? Mas eu vejo o contrário, eu vejo que o discurso é de Lula 2. Mas não, concordo. Mas em partes, quando você observa a questão, principalmente em relação a... Você lembra aquela questão que estava falando, não lembro o dia que foi, que ele estava falando sobre que a Bolsa de Valores caiu muito, que ele até mesmo falou, dos investidores estão muito nervosos, sim, e etc, aquela coisa toda. Então, assim, essas falas, enfim, etc, claro que ele não está sendo uma fala muito Lula 1, isso é óbvio. Tipo, olha, eu vou ter responsabilidade fiscal, eu vou realmente trilhar nesse caminho. Mas não está tendo uma coisa... Mas eu acho que não está muito... Está 1,5. Ele não está muito radical para esse lado. Está um Lula 1,5. Exato. Eu acho que ele não está muito radical por um lado. Lula 1,5. Ele não está muito assim, eu vou pisar mesmo, dane-se todo mundo. Lula meia bomba, né? Exato. Mas no final do dia, se é 1,5, o mercado não vai pender para 1, vai pender para 2. O mercado já conhece. Esse é o meu raciocínio. É difícil entender, assim. Eu acho que... Deu para entender, Felipe? Eu entendi e eu vou até fazer um paralelo aqui. Por quê? A gente viu, 2018, Bolsonaro eleito, e analistas diziam o seguinte, olha, o Bolsonaro tem que ser um baita de um presidente. O Bolsonaro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Exato. Senão o PT volta. Verdade. Trago agora para 2022, é esse discurso. O Lula tem que ser isso, tem que fazer isso, senão o Bolsonaro volta. É igualzinho. É o mesmo cenário. É isso aí. A mesma frase, só mudando a lacuna do nome do presidente e de quem volta. Mas o problema é que o Bolsonaro fez, só que ele pecou por ele mesmo. Esse é o meu... mas aí eu não estou fazendo um juízo de valor, eu estou acompanhando a narrativa, eu estou acompanhando a análise foi feita em 2018 e 2022 é exatamente a mesma coisa. Não é verdade? Eu acredito que sempre vai ser assim.
Então, o governo acabou não se saindo tão bem por ele mesmo, pela pandemia, ou seja, independentemente do que aconteceu. Mas o discurso é esse, entendeu? Olha, tem que fazer um governo correto, certinho, bom, pragmático, para não ter problema, entendeu? Para conseguir... Ser coeso. Exatamente, para conseguir levar adiante não só um projeto de poder, né? Porque quando a gente fala projeto de poder, muita gente leva pelo lado mais pejorativo, não sei o quê. Mas sim, se você tem um partido político, você tem um projeto de poder. Sim, né? claro. De continuar, de perpetuar. Liderança, sim. Exatamente, de até criar novos líderes, né? Que o PT não tem, porque Lula sai e não entra ninguém. Mas é isso, a questão. Por exemplo, o Fernando Haddad no Ministério da Economia, que será o Ministério da Fazenda agora, é uma faca de dois gumes. O Ministério da Fazenda é uma vitrine, sem sombra de dúvidas. Fernando Henrique não era uma figura popular, longe disso, e ganhou 2 eleições contra o Lula, por conta do Plano Real. Por quê? Porque ele era o ministro da Fazenda no governo Itamar, o Plano Real deu certo, montou uma equipe de notáveis economistas, Gustavo Franco, André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Bate, etc. E foi muito bem sucedido. Mas da mesma forma, você pode sair completamente queimado. Então, assim, no final das contas é isso daí. Se a economia vai bem, né, o ministro da Economia, ele capitaliza isso. E aí é um nome forte. Se a economia vai mal, joga na conta dele. Guido Mantega. E a Haddad não ganha nem para síndico. Como fosse o Guido se Mantega. acontecer, como se fosse o Guido Mantega. Só pega horror, não quer nem saber. Né? Tanto que teve que sair da equipe de transição justamente por conta de ataques que estavam sendo sofridos. Exatamente. E o problema do Bolsonaro, onde ele perde, ele não perdeu na economia. Até porque teve pandemia, o Brasil saiu relativamente bem. O grande problema dele foi, o que eu vejo onde ele perdeu muito voto, não foi nem a condução da pandemia, mas foi a comunicação do Bolsonaro durante a pandemia. Por isso que ele perdeu por ele mesmo. A comunicação dele foi muito ruim. E aí, pandemia é um negócio que mexe também. Faltou né? assessoria de imprensa, sei lá, o que seja, faltou, comunicação. ou não sei se teve essa assessoria, ou se teve, ele não ouvia, não sei. Mas ele poderia ter falado as mesmas coisas que ele falou de uma outra maneira, enfim, que não se depusesse contra ele. Né? Até você comentou da vitrine, né? Não só o Ministério da Economia, mas todo ministério que tem alguma coisa assim para mostrar, né, que seja obra, né, como o Tarcísio, Exato, que seja economia, porque você vê, você vê shopping lotado, você vê gente consumindo, você vê a galera no mercado, é fruto da condução de algum tipo de ministério. Você vê até mesmo o Haddad, ele teve uma projeção no Ministério da Educação, quando ele refez o Enem, quando ele teve a FIES e um monte de gente estudando. Ele cresceu e foi prefeito de São Paulo também muito baseado nessa condução do Ministério da Educação. Então, quando você acaba tendo um capital político e também conseguindo mostrar o trabalho de forma palpável, né? Porque tem muito ministério que ele é intangível, né? É verdade. Quando você tem a tangibilização do seu trabalho, você consegue mostrar muito mais. Né? Quem lembra? É super importante, mas você não, né, a relação com o Congresso, mas você não faz uma associação direta. Exatamente, você não tem o símbolo concreto, né? As pessoas já pegam os símbolos. Então, infraestrutura, a ponte, Tarcísio a ferrovia, asfaltou o Brasil. A imagem que fica o pessoal do agro, na né? galera. Tereza Cristina, então, o agro, tal, relações exterior. Então isso fica, né? É palpável. O pessoal do agro, não, veio aqui, né? Garantiu o nosso direito de propriedade privada aqui, certo? Deu condições para a gente produzir, etc. Crédito, não sei o quê. Educação é outra vitrine. Saúde é uma vitrine, lembra do Serra? O Serra não estou falando que eu gosto do Serra, pelo amor. Não é isso, porque às vezes você está falando que o Serra. Não, fez o mas genérico. Na percepção do eleitor, cortou, ficou isso, o HIV. Fumar dentro de estabelecimento fechado. Isso, não pode fumar, é o genérico, HIV, né? Remédio para HIV aqui, chegando a preço sendo distribuído pelo SUS, não sei o quê. Então, na percepção do eleitor,
Cara, e a Ministério da Economia é a mesma coisa, né? Tem que ter um plano, alguma coisa assim. Então, mas também é uma faca de dois gumes, né? Se eu falar assim, ministro da Educação do Bolsonaro, foi ruim. Todos eles, inclusive, né? Não foi vitrine. Infraestrutura, você lembra. Agro, você lembra, é ou não é? Sim. Economia, eu boto, foi um baita ministro, Guedes. Você lembra. Agora, e educação? Não foi bom. Né? Aí tá queimado. Não Saúde. Saúde, foi bom. É que saúde também rolou a pandemia e aí teve tratorou todo mundo que tentou fazer alguma coisa ali. Ficou mais difícil essa avaliação. Mas é isso, era né? Pegar agora, a faca caindo, né? Como gosta de dizer o mercado financeiro, assumiu o Ministério da Saúde no meio da pandemia, não era brincadeira mesmo. Não era brincadeira. Não era brincadeira. Você tinha questões ali na pandemia que eram muito, por exemplo, né, muito difíceis, né? Estava falando até com um amigo meu que é médico, as farmacêuticas chegaram para os países num cheque em branco. Falaram, é o seguinte, vocês vão assinar aqui, a gente vai distribuir a vacina, mas não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais. Os Estados Unidos, o Trump assinou. O Bolsonaro não quis assinar. Então isso acabou demorando mais a distribuição da Pfizer, a Johnson e tal. Entrou na lista. Entrou na lista e tal. Mas qual que é o erro? Ao invés de você ir para a televisão, convoca a imprensa e explica, você não, né? Você não sei o quê. Aí acabou. Aí parece que você não quer a vacina, entendeu? Então era muito complicado essa época, né? Então por isso que essa comunicação também é muito importante. Boa. A gente está chegando aí na reta final e a Bolsa... Volatilidade, hein? Volatilidade. A gente tem que vender essa ideia. Quando vier gestor aqui ser entrevistado, fala assim, não, a volatilidade. Não, é queda ou é alta? A tendência é de queda. Qual que é a direção dessa volatilidade? Eu não sabia de eufemismo. Poxa, porque tá volátil. Isso aí. Na verdade, tá quase no 0 a 0, caindo 0,10%. Mas é que dezembro está sendo um mês ali meio... Eu escrevi aqui no Twitter hoje, complicado, o Felipe, assim, que depois saiu o CPI, né, a bolsa disparou, eu escrevi assim, start no rally de Natal. Aí todo mundo agora perguntando, aonde? Cadê esse rally? Né? Ou seja, realmente esse rally de Natal é rally de Natal invertido. Invertido. Chamado cavalo paraguaio. Paraguaio. Que sai na frente, mas vai ficando para trás. Bom, e... Para encerrar mesmo, daqui a pouco já tenho Você com Dinheiro, com Rafael Pasquarelli, Você que era Felipe comigo, Ferreira. Falou, você? Eu falei... Você com dinheiro. Não, mas você sempre tem dinheiro, viu, Alex André? Meus colegas de bancada aqui é sempre você com dinheiro. O Alex André não gosta muito, mas eu vou pedir o bolão aí do Argentina e Croácia. Essa eu vou falar. 3-0 Argentina. Argentina? E aí, quanto que tá? Não, vai começar 4 horas. Calma, ainda não começou. Não começou ainda? Alan Gani, bolão aí, vai. Bolão. Putz. Argentina ou Croácia? 2-1 pra Argentina. Pra Argentina? Eu não consigo torcer pra Argentina nem pelo Messi? Não, racional, nem pelo não é Messi, pelo emocional. Porque é o seguinte, eu tenho uma coisa pra mim que é meio uma... Não vou generalizar, mas a Argentina tem aquele certo desvio de caráter, porque ganhou a Copa com gol de mão lá do Maradona e se acha bonito. Tem a questão também de ter dopado os jogadores brasileiros na Copa de 90, colocando calmante na água lá, dando para os brasileiros. Aquilo não me desce. E aí eu não... Foi naquele jogo que o Brasil perdeu? Foi. Brasil e Argentina na Copa da Itália em 90, com o gol do Canidia. É mesmo? Brasileirada dopada no jogo? Sabe, quando bebe uma água aí, não sei o que tal, os caras deram água pro brasileiro e tinha calmante na água. Então, eu não gosto de Argentina. Isso aí já me fez, deu uma balançada. Então, e aquilo, assim, já fui pra Argentina, tal, beleza, esses são os hermanos, tal. Mas não quero ver feliz não, Gani. Não quero ver ganhar a Copa, não. E ainda mais depois de, enfim, tantas outras coisas.
Olha lá, o Silvio Martins falando, comprou o peru em 78, também teve essa. Então, agora, se for pela economia, o nosso amigo Rui das Neves, ele lembrou Unibanco. Que o Unibanco, ele falou, Alain, mas foi boa. O Itaú sobreviveu, mas o Unibanco no final, foi incorporado. Winners takes all. O maior leva o É isso. Muito bom. Pô, mas Filipão, não sabia mas é isso, dessa, viu, Gani? da Argentina. É isso. Agora eu fiquei meio... Eu não consigo... Agora ficou um pouco... fiquei meio... Gostei, de botar... Pô, só... Tem mais tempo aí ou não? 1 minuto. 1 minuto? Não, na série do Jordan lá, ele envenenam, né? Num jogo, o Jordan... The Last Dance? Ele fala assim, claramente, não tinha porquê. O cara vai dopado pro jogo, envenenado. Todo mundo fala, esse cara... Contra o Utah. Não tá... Aí ele consegue se concentrar, aí um dos caras lá, técnico, você fala assim, é impressionante o Jordan. Mesmo dopado, doente, o cara conseguiu ser o melhor da partida. Caraca. Não é? É isso. E dessa forma encerra o BMC Marketing. Michael Jordan é monstro sagrado. É isso. Chave de ouro. Não, aí você vai puxando. O Michael Jordan é engraçado, né? Porque ele tem aquela coisa dele lá. Não sei se você viu o próprio discurso dele quando ele foi eleito o maior jogador de todos os tempos, não sei o que, na academia. E ao invés dele exaltar ele, os amigos, tá, ele foi começando a falar um por um quem duvidou dele. Não, eu fiz isso porque fulano de tal, primeiro técnico, não me colocou para jogar, falou que eu nunca ia dar certo na vida e não sei o que. Ou seja, o discurso dele foi todo para bater em quem duvidou dele, entendeu? É muito competitivo. Tem os competitivos atletas de ponta que são bacanas assim, mas tem os competitivos ao extremo que os caras não cega, né? O cara fala assim, não. Eu já li num livro de tênis que o Nadal nunca deixa o Nadal atrás no placar, que ele é onde ele cresce, bicho. Ele vira bicho. Ele vira o touro do... Que ele gosta dessa coisa. Aí ele te arrebenta, Alex. Aí esquece. É isso. É isso, gente. Eu não tô sério, mas vai me arrebentar. Muito bom, gente. Eu quero saber quem consegue deixar, dentre nós aqui, quem consegue deixar o Nadal pra trás. Esse time aqui deixa. O Gani é bom do tênis. Depois vou marcar um contra com o Gani. Boa, você joga, né? Jogo, eu gosto. Não, jogo não, eu brinco. É diferente. Valeu, Gani, valeu, Alex, abraço, tchau, obrigado, você obrigado. Também que esteve aqui com a gente durante esse BMC Marketing. Olha o Regis aqui, sempre mandando coração pra gente, um abraço pra você, pro Cripto Brasil, pro Ricardo Martins, o Rui das Neves, o Rafael Morelli tá aqui, falando, e o discurso do Lula? Pois é, estávamos também esperando, e como diz o nosso querido velho lobo, Jorge Zagallo, aí sim fomos surpreendidos novamente, ou não. Thiago Bresolim, Ayrton Senna é muito mais ídolo do que o Jordan, eu concordo muito com você, eu sou muito fã do Ayrton Senna. MPK, abraço pra você, meu grande amigo MPK, que tá sempre com a gente aqui, o Luiz Facchettini, abraço pra você também, você fica agora, você com dinheiro, com Rafael Pasquarelli e Felipe Ferreira, aqui na BMC, logo depois do nosso intervalo. Um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.